Tô aqui de novo. Esperando aqui, minha amiga. Oi, Ariane, tudo bem? Oi, Mari. Tô esperando aqui a Eva, ver se a gente consegue falar com ela, que é a nossa convidada especial da live de hoje. Ela não tá aparecendo aqui na relação. Cadê você, amiga? Ai, gente, agora vamos ver. Vê se você aceita aí. Tô esperando conexão com ela. Eu acabei de te chamar, Eva. Ai, que bom. Apareceu a Margarida. Oi, tô com uma luz aqui na minha testa, agora que eu me dei conta. Boa noite, obrigada. Eu estava aqui tentando descobrir o que fazer. Boa noite, gente. A minha amiga Boa já noite. está aqui. A minha amiga e psicóloga Eva Bound. Ela também é mestranda em saúde mental. E hoje a gente vai conversar um tema muito importante, que é sobre filhos de imigrantes e a saúde mental. Então, com você a palavra. Eu gostaria que você começasse falando assim o básico, né? O que é saúde mental? Ok. Olá, pessoal. Boa noite. É um muito prazer estar aqui no Instagram da Cláudia. Uma pessoa que faz um trabalho com tanta dedicação. Então, primeiro, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Tá? E, enfim, começando sobre o que é saúde mental. A saúde mental, ela inclui todo o nosso bem-estar de maneira geral. A nossa saúde emocional, a nossa saúde psicológica, o nosso bem-estar em geral, tudo isso engloba o que a gente chama de saúde mental. A saúde mental, ela é importante em todas as fases da nossa vida, desde a infância, adolescência e até a fase adulta. A saúde mental, ela influencia como a gente age, reage, no nosso humor, a maneira com que a gente encara a vida, na maneira com que a gente toma as nossas decisões, enfim. Saúde mental é primordial para que a gente possa florescer, né? Como fala em inglês, to thrive, da melhor maneira possível. Isso. Então, como a gente vai falar sobre filhos de imigrantes e a saúde mental, uma coisa também que seria importante falar, o que é um imigrante, né? Ok. Excelente pergunta. Então, existem três grupos de imigrantes, né? Os refugiados, que não é o caso aqui, as pessoas que são forçadas a sair dos seus países, eles são considerados também imigrantes. As pessoas que saem por vontade própria, legalmente, ou as pessoas que saem por vontade própria, ilegalmente, como é o caso de muitos aqui nos Estados Unidos. Isso. O que é, então, o transtorno mental? Ele é uma coisa que acontece muito nos imigrantes. Fala um pouquinho para a gente o que é o transtorno mental. Ok. Existem vários tipos de transtornos mentais. E antes de falar dos tipos de transtornos mentais que atingem a comunidade dos filhos de imigrantes e até os imigrantes, é importante citar os três motivos pelos quais uma pessoa pode desenvolver transtornos mentais. O primeiro é o fator biológico, né? A genética, a química do cérebro. O segundo fator é o histórico. No caso, se algum parente tem já uma doença mental, aí geneticamente, né? Sim, exatamente. Se você já tem essa facilidade, caso sua mãe sofra de alguma coisa, geneticamente você já está mais vulnerável aqui. Isso, O segundo ponto, perdão. Não, isso, aí você vai estar mais propício a ter também algum problema mental, né? Se seu pai, sua mãe, irmão, né? Alguma pessoa da família tem. Sem dúvida. E no caso é a predisposição genética. Predisposição genética, exatamente. O segundo são as experiências. Muita gente, a maioria das pessoas pensam que somente o fator genético é o que vai causar um transtorno mental, mas não. As experiências que a gente vai acumulando, que a gente vai passando ao longo da nossa vida, elas também podem nos causar transtornos mentais. E o terceiro aspecto é o histórico familiar. Muitas vezes não é que uma pessoa possui, mas você observa aquilo acontecendo. Por exemplo, no caso de um pai que era alcoolismo, que fazia uso de substâncias. A criança pode crescer observando aquilo e mais tarde ela vir a desenvolver. Uhum. De acordo com o ambiente ali, né? Que a criança vive, Exatamente, né? Exatamente. Violência, negligência, tudo isso pode traumas e abusos de várias naturezas. Todas essas coisas podem desencadear um transtorno mental, mesmo que a criança nasça completamente saudável.
Então é por isso que os pais devem ficar bem atentos aos seus filhos. Quem cerca, as pessoas que cercam seus filhos e a qualidade de vida e estilo de vida dos seus filhos. Isso. E quais são, assim, os sinais de transtorno mental em crianças? Como que os pais, né, tipo, servir de alerta para os pais, algum sinal que a criança está com algum transtorno mental? Excelente pergunta. São muitos, eu vou dar aqui só alguns. A criança que dorme muito ou que tem insônia, insônia não é muito normal em criança, come muito ou não quer comer de jeito nenhum. A criança que da noite para o dia o humor mudou completamente. A criança Então, peraí, vamos repetir mais devagar. Então, a criança com insônia, isso é um sinal de transtorno mental. A criança que tem dificuldade Então, veja de bem, a gente não pode, não dá, às vezes pode ser um caso, não dá pra gente pegar um sintoma, né? Você sabe bem disso como enfermeira. Um sintoma, a gente não pode dar um diagnóstico baseado em um sintoma. Mas cada um desses transtornos mentais, eles possuem, em inglês fala criterions, critérios, né? Critérios para que a gente possa dar o diagnóstico. Então, você tem que juntar e aí sim dar o diagnóstico. Não só um sintoma. Mas um deles é insônia. Isso, um deles é insônia. Pode ser, digamos, insônia, pesadelos, comer demais, que você falou, né? Comer demais ou comer de menos. Eu tô com uma listinha aqui na minha frente. Dores no corpo que são inexplicáveis, que sem motivo aparente. Se sentir desamparado, sem esperança. No caso dos jovens e adolescentes, começar a fumar ou beber. Gritar, brigar, se tornar agressivo de repente, quando aquilo não é da personalidade da criança. Pensar em se ferir ou ferir os outros. E as incapacidades de realizar tarefas do dia a dia que antes a criança fazia sem nenhum problema. O que mais? Enfim, se sentir nervoso, zangado, chateado, preocupado, sem nenhum motivo aparente. Nada que o pai ou a mãe possa identificar, mas de repente a criança está com esse comportamento modificado. Então, esses são alguns dos sinais. Então, é importante que os pais prestem atenção. Alertas, isso. E quais são as causas, então, desse transtorno mental em filhos de imigrantes e também nos próprios imigrantes, né? O que causa isso? Ok, excelente pergunta. Há várias causas, né? Mas para o nosso propósito dessa live, eu vou discutir 4. A mudança em si, o choque cultural, a barreira da língua e a pressão dos pais. Eu vou deixar essa pressão dos pais para o final, porque é um assunto que ele é bem, como se fala em inglês, very close to my heart. Eu acho que é muito importante que a gente dê uma ênfase nele no final. Mas, enfim, a mudança em si. A criança sai do seu país, a mudança não é só geográfica. A criança se vê da noite para o dia colocada em outro contexto. Outra casa, outra cidade, outro país, outra língua. Tem que se acostumar com comida diferente, com clima diferente, com a bebida, os lanches, os snacks, né? Tudo completamente diferente. A reação, o comportamento das pessoas com relação a eles completamente diferente. Né? Todos esses são os aspectos culturais. E a língua, que é uma coisa muito complicada e complexa, que acontece em um processo, né? Então, a criança, da noite para o dia, ela é praticamente forçada a se adaptar, né? Nesse novo contexto, completamente diferente. No topo de tudo, aprender uma nova língua, como a maioria dos países, né? A menos que você vá para Portugal, mas, enfim, no nosso caso aqui, a criança realmente tem que aprender uma nova língua. Eu não sei você, mas a gente passou por isso, né? Imagina se para um adulto é difícil, né? Imagina para uma criança. Quando eu cheguei aqui, há quase 10 anos atrás, tipo assim, cheguei aqui meio que de paraquedas, não conhecia ninguém, não sabia falar inglês direito. Então, assim, foi bem difícil no início. Eu cheguei a ficar um pouco depressiva, eu voltei para o Brasil, porque realmente é uma mudança muito grande, né? Então, você imagina na vida de uma criança, né? Que estava acostumado com aquele mundinho dela lá no Brasil, aí de repente vai muda de país, muda de, né, cultura, costumes, a língua, é tudo, né? Então, realmente mexe ali na saúde mental de uma criança, né? Mexe muito. Como no seu caso, no meu caso, eu cheguei aqui mais ou menos 6 anos atrás. Mas eu vim de vontade própria e você também. Imagina uma criança. Eu casei com um americano, então eu estava decidida a vir para cá, né? Mas a mudar, você estava preparada, um tempo, você passou uns 3 anos namorando, né? Você teve um tempo de preparar a sua mente para vir para cá. Eu passei 1 ano e meio namorando, antes de casar, vir para cá, né? Tá, então. Você teve um tempo para se preparar, mas mesmo assim teve bastante dificuldade, teve que voltar. Agora imagina uma criança que assim, que praticamente forçada, né? Os pais chegam nela e dizem, a gente vai morar nesse lugar, a gente tá indo decidir e pronto. Imagine só o choque. Ela não tem direito de escolha, né? Ela tem que não tem nenhum poder.
Querendo ou não. No meu caso foi escolha. Casei com um americano, já sabia que ia vir para cá. E, na verdade, eu já até queria sair do Brasil. Então, para mim, foi uma válvula de escape, né? E tal. Mas, realmente, eu imagino que seja muito difícil, né? É muito difícil, sem dúvida. É preciso que os pais... Não, então, aí quais que são os transtornos, então, que essa criança vai desenvolver devido a isso, né? Quais são os transtornos? Ok. Então, como eu falei, eu estava lendo, pesquisando, e um dos estudos que eu encontrei falava que as meninas, só uma curiosidade, as meninas elas têm uma propensão a expressar os transtornos mentais de forma internalizada e os meninos de forma externalizada. Isso não quer dizer que as meninas não possam externalizar e os meninos internalizar. O que isso quer dizer? Um transtorno que se demonstra de forma internalizada, a gente está falando de depressão, ansiedade, transtorno de ajustamento, transtorno do estresse pós-traumático, somatização, etc. E o transtorno que se expressa de forma exteriorizando, essa palavra em português? Então, é muito tempo, a gente mistura tudo, né? Inglês com português. Mistura, enfim. Os transtornos que se expressam de forma exterior são transtornos de conduta, uma listinha que não é complicado, transtorno de conduta, transtorno opositivo defiante, opositivo explosivo intermitente. Esses transtornos, eles são, para colocar eles de uma maneira simples, eles são expressos de uma maneira através da violência, através de um comportamento agressivo. E no caso, a criança fica agressiva, é isso? A criança fica violenta, agressiva? A criança pode ficar agressiva. Porque às vezes a gente imagina, tá triste, não quer comer, não quer sair do quarto, mas é depressão, né? Aquela coisa do clichê. Mas a criança pode começar a expressar uma ira, chateada, a palavra que você falou aí agora, ficar bastante nervosa, agressão, agressiva, rebelde. São sinais também de alguns desses transtornos que podem surgir a partir da instabilidade familiar, a partir do tratamento dos pais e da negligência. Porque a gente sabe que muitos desses pais, quando eles mudam para cá, eles vêm para trabalhar, para melhorar a vida. Então, eles começam a dedicar menos tempo aos seus filhos. E aí que o problema pode se desencadear. Porque a criança já está longe de tudo, longe dos parentes, né, no Brasil, dos amiguinhos e tudo, aí chega aqui e ainda não fica muito com contato com os pais, né, que nem você falou, os pais eles estão trabalhando direto para juntar dinheiro, para fazer a vida, talvez até para voltar para o Brasil depois, né? Então, realmente é complicado, né? É bem complicado. E o que pode fazer, então, já que esse fato, né, realmente é real, o que pode fazer, então, para prevenir? Ok, excelente pergunta. Em primeiro lugar, eu acho importante que os pais desenvolvam uma comunicação de qualidade com seus filhos. Muitos pais, eles não passam muito tempo se comunicando, construindo ali, não sendo amigos, mas construindo ali uma atmosfera amigável com seus filhos. Então, a minha primeira dica seria essa. Converse com seus filhos, passem tempo com ele, mesmo que os pais tenham que trabalhar o tempo todo, é importante que eles tirem um tempo para conversar com o filho, saber o que está acontecendo, como ele está se sentindo em relação à mudança, ver o ajustamento que ele pode fazer, oferecer àquela criança, para que a criança se adapte o mais rápido possível. Isso, né? Conversar, acolher a criança, né? A conversa, né, é o melhor de tudo, né? Assim, a criança vai se sentir confiável e vai contar, né, a ansiedade que ela está passando, né, para os pais. Sem dúvida, sem dúvida. E deixa eu só falar da comunicação. O pessoal que está aí na live, muito obrigada pela presença. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que a Eva vai responder depois. Tá bom, Karen? A Karen está falando que a gente é linda. Beijo. Obrigada pelo carinho, viu? A Simone Domingues está falando que o filho dela é levado. Levado, tudo bem, toda criança é né? Mas a gente está falando assim quando, né, acontece algum transtorno mental, né, devido às circunstâncias, né? Igual mudou de país, saiu do Brasil, veio para cá, então diferença de língua, de adaptação, então isso tudo vai causar, né, pode causar um transtorno mental na criança. Isso. Exatamente. Obrigada, Simone Domingues. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, já pode deixar aí, que depois a Eva vai responder. Então, assim, se a criança começar a apresentar esses problemas, né? Ansiedade, depressão, violenta, agressiva, o que fazer, né? Onde que você pode buscar ajuda? Ok. Em primeiro lugar, como eu falei, tentar construir um relacionamento de amizade com o seu filho. Em segundo lugar, se a criança já estiver na escola,
acho que a maioria das escolas nos Estados Unidos, dependendo do estado, eles já têm uma assistente social. Então, o pai pode ir falar, conversar com essa assistente social que ela vai dar o suporte. Se não assistente social, com certeza a psicóloga escolar. Com certeza também essa pessoa vai poder ajudar. Se a criança ainda não estiver na escola, ou se o pai ou a mãe for aquele sofrendo com o problema, eles podem buscar ajuda em centros comunitários. Muitos centros comunitários aqui nos Estados Unidos, eles oferecem esse tipo de ajuda. E, por último, as igrejas. As igrejas aqui fazem um trabalho excelente no apoio ao suporte da saúde mental dos imigrantes. Porque não só a gente está falando nossa live, né, sobre isso, o transtorno mental, no caso dos filhos de imigrantes, mas não acontece só com os filhos, né? Acontece com o adulto também. Eu vejo aqui bastante assim adulto depressivo, sabe, saudade da família, saudade do Brasil. Tem uns que não adaptam em morar aqui nos Estados Unidos e termina voltando. Isso, e tipo assim, ou às vezes vem para cá e fica só na comunidade brasileira, não tenta, né, fazer amizade com o americano, às vezes não tenta aprender a língua. Então isso é bem difícil, aí a pessoa vai ficando mais o quê? Recluída e vai ficando mais depressivo mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É importante, tanto para o adulto, como para que o adulto possa fornecer o apoio para a criança, que eles saiam um pouco, claro que tem que ficar na comunidade, mas sair um pouco da comunidade e abraçar essa cultura, tentar aprender a língua o máximo possível, para que eles possam se comunicar com seus filhos nas duas línguas com fluência, aprender da cultura o máximo possível, porque no momento que a criança entra na escola, dali 2, 3, 4 anos, a criança é mais americana do que brasileira. Então é como se o pai estivesse criando tivesse um americaninho novo ali, que surgiu dentro de casa. Então é importante que os pais aprendam o máximo possível e abracem mesmo essa nova cultura, tentando assimilar o máximo possível, gradualmente, essa cultura para que ele possa dar o suporte ao filho, que agora já não é mais só brasileiro. Porque criança não é como a gente aprende a língua e consegue separar. As crianças não, eles abraçam tudo. Né? É verdade. Então, tem uma pergunta interessante aqui, ó. A Josi, cadê a Josi? Mãe de 3 princesas. Ela realmente tem 3 princesas. Eu já vi as filhas dela, coisa mais. Eu acho que eu já vi na live com você. Ela são lindas, as filhas dela. Isso, as Josi são lindas, as filhas dela. Mas assim, a pergunta não é muito assim, de saúde mental, não, mas ela tá falando que a filha mais velha dela briga com as pequenas, aí ela vai chamar atenção, aí a menina chora e se faz de vítima. Aí eu acho que já é mais personalidade da criança, né? Da filha dela. A criança mais velha... É a filha mais velha, ela briga com as pequenas, aí a mãe vai e chama atenção, aí ela vai, chora e se faz de vítima. Não, sim, geralmente o mais velho, quando está na situação, eu não sei como é que essa mãe está falando com a criança, mas sempre que for falar, a minha sugestão é que não gritar, separar a criança e falar num tom calmo, num tom tranquilo e explicar. As crianças são inteligentes, de maneira geral. Se não tiver nenhum distúrbio de neurodesenvolvimento, toda criança é bastante inteligente, não é verdade? Então, chamar essa criança com calma, sem alterar a voz, sem brigar e ter a conversa com ela, explicar como é que a dinâmica funciona dentro de casa em relação à hierarquia, né? Das mais velhas, mais novas e tal. Isso. E uma pergunta muito interessante aqui também é do meu amigo Enoque Alves. Obrigada, Enoque, por você ter entrado. O Enoque está perguntando, né, se é estressante para a criança aprender 2 línguas ao mesmo tempo. No caso, filho de imigrante, né? Ele sabe o português, aí chega cá, tem que aprender o inglês. Aí o Enoque está perguntando se isso é estressante. Depende da idade da criança. Se a criança for para a escola já pequenininha, aquilo vai realmente fluir naturalmente. Para a criança mais velha, é estressante sim no início. Aquele choque, ela vem, digamos, 12 anos, só fala aquela língua, todo dia vai na escola, volta. Ela vai, pelo menos os 6 primeiros meses, essa criança vai entender quase nada. Então, sim, é estressante. Essa primeira experiência é estressante, sim, mas aí cabe aos pais conversarem, criarem um ambiente de suporte, de apoio, para que aquela criança entenda que é um processo e que ela vai, eventualmente, aprender a língua, ter paciência, muito apoio, muito amor, muito suporte para essa criança. Isso. E, para finalizar, você gostaria de falar alguma coisa para finalizar? Sim, sem dúvida. Eu falei sobre um dos aspectos que eu acho que é importante no aspecto da saúde mental dos filhos de imigrantes. Eu citei a mudança em si, eu citei os aspectos culturais e a língua. E o último aspecto que eu acho bastante importante, que ele não só interfere, ele pode causar um transtorno mental, não só na saúde dos filhos de imigrantes que já vieram para cá, que já trouxeram as crianças nascidas, mas na saúde mental dos filhos de imigrantes que nasceram aqui. Porque muita gente acha, não, tá tudo bem, já nasceu aqui. Não, quem nasceu aqui não vai ter problema com a língua, de fato.
Agora, com a cultura vai ter um certo conflito, porque dentro de casa ele tem os pais brasileiros e fora ele tem um ambiente americano. Então, essa criança, sim, vai enfrentar um certo conflito. Uhum. É importante, de novo, que os pais entendam, expliquem a diferença para a criança. Agora, o ponto que eu queria tocar é o seguinte, que muitos pais, quando eles deixam a sua pátria, eles deixam seus sonhos para trás. Porque, geralmente, quando alguém decide morar em outro país, é buscando uma vida melhor, melhoramento em geral, não é verdade? Uhum. Busca algo que não conseguiu. Então, traz essa criança, perdão, vem para casa, se casa com alguém daqui, ou vem com o namorado, com a noiva, e se casam aqui, e depois eles têm o filho. Muitas dessas pessoas, o que tenho observado é que elas cancelaram os sonhos que elas tinham. Por exemplo, a Maria queria ser dentista no Brasil. Não pôde, vem para cá. O que ela coloca na mente? Eu vou para lá, eu vou vencer, eu vou conseguir e os meus filhos vão vencer. Aí começa a projetar os sonhos que ela tinha para ela nos filhos. Uhum. Isso vira um problema, porque o filho, ele se sente muito cobrado. Porque Pressionado, a mãe fala, né? Isso. pressionado, você é muito normal. É muito normal você ouvir os pais imigrantes falando: eu me sacrifiquei por você, eu mudei a minha vida por você, eu te dou o melhor, eu faço tudo, eu trabalho 10, 12 horas por dia. Isso é bem comum. Então, eu sei, eu entendo o sacrifício dos pais, mas é importante que os pais entendam que aquela criança é um outro indivíduo e ela não tem como, ela não pode projetar os sonhos e as perspectivas naquela criança. Tem que deixar aquela criança florescer como um novo ser humano. Claro que você pode influenciar na direção, se você quer, e se você pode influenciar, eu queria que fosse o médico. Fala sobre essa possibilidade, fala as vantagens, mostra a profissão, né, para a criança e ver se ela tem interesse ou não. Agora, forçar, né, jamais, né, gente? Exatamente. Projetar, criar, fazer toda uma campanha, colocando pressão assim na criança, não tem condições que a criança pode desenvolver, no caso aí, por depressão, ansiedade. Transtorno de ansiedade, isso que eu ia falar, um transtorno de ansiedade, né? Isso. Sem dúvida. Isso. Tem uma... Peraí. A Josi agradeceu a gente. De nada, viu, Josi? Obrigada por você ter participado. A Yolanda Oliveira tá mandando uma pergunta aqui, deixa eu ver. Yolanda, beijo. Tá falando, Eva, a minha filha tem 13 anos, é muito estressada, só fala chorando. Se irrita com qualquer coisa, é da adolescência ou devo tirar na cinta? Ai, meu pai. Olha a pergunta que ela te fez. Bater não, né, gente? Sempre conversa. Eu não apoio Primeiro, bater criança, né? a gente sabe que a adolescência é uma fase difícil, né? Para todo ser humano. Então, veja o que está acontecendo. Tente investigar o que está por trás disso. Por exemplo, ficar estressada. Esse estresse dela, né? Inclusive, o choro. Gente, isso que eu vou falar. Assim, tem tudo a ver. Você é estressada, Yolanda? Porque se você é estressado, o seu marido é estressado, isso tudo vai passar para a criança também, né? Tem que ver o ambiente que ela está morando também, né? Exato. Investigue, veja o que está por trás de tudo isso. Observando e conversando com a criança também. A conversa é a melhor coisa. Bater não, viu, Yolanda? Até porque ela já é adolescente, 13 anos já, né, gente? Então, acho que bater ela vai ficar mais revoltada, violenta, estressada. Conversa com ela com calma e dá uma olhada, assim, tipo, se você não é estressado, se seu marido, né? Se as pessoas da família não são estressados, né? Exato. Vê se tem alguma coisa acontecendo na escola, ou com as amigas, ou com um namoradinho, a gente não sabe. Então, se ela não está sofrendo bullying, vai que está sofrendo bullying na escola, né? Bullying na escola. Tem alguma coisa. Investiga. Isso, tem alguma Investiga. coisa atrás, né? Exatamente. A minha sugestão é realmente investigar, ver o que está acontecendo. Se no último caso, depois de você observar e conversar por um mês, mais ou menos 30 dias, e ver que a coisa pode até estar piorando, aí seja o caso de você procurar ajuda de um terapeuta. Enfim, essa pessoa vai te dar a direção. Se vai ser preciso procurar um psiquiatra para que essa criança possa tomar algum remédio, um ansiolítico, o que for necessário. Mas por agora, você investiga. Se não tiver muitas mudanças, leva a um terapeuta. E aí de lá ele vai te guiar. Mas na cinta não é o caso, não. Deixa a cinta para depois. E uma pergunta aqui para descontrair, para terminar a live também, achei super interessante. A Franciele B. Sanches está perguntando quantos anos você tem. Para mim ou para Eva? Não, para Eva, deve ser para você, Vou né? passar para você a pergunta. Quantos anos você Olha, tem? eu não falo sobre idade. Eu não falo sobre... Não fala sobre a vida pessoal? Não, não. É o regulamento da profissão, não posso falar sobre idade.
Ai, ai. Não, mas eu falei assim que eu vou falar a minha idade, porque o pessoal os meus seguidores sempre me perguntam a minha idade, sabe? Eu falei para eles chutarem. Eles sempre chutam a idade a menos, 30. O máximo que já chutaram foi 35. Eu falei para eles que eu só vou revelar a minha idade no dia do meu aniversário. Tá chegando. Dia 16 de outubro, eu vou fazer um Eu post. sei a sua idade, eu tô... Você sabe, pois é, quem é minha amiga, assim sabe. Mas para quem não sabe, né, a maioria dos meus seguidores, no dia 16 de outubro, fiquem atentos, eu já estou fazendo um advertisement aqui, ó. No dia 16 de outubro eu vou fazer um post e vou colocar lá, vou estar soprando a velhinha do bolo e vocês vão saber minha idade, viu? Vai ver, né? No Eles topo vão do bolo. eles vão ficar surpresos, né, Eva? Vamos ficar surpresos. Vão. Sem Então tá, dúvida. gente, foi muito bom conversar com a psicóloga Eva, também mestranda em saúde mental. E muito obrigado mesmo pela participação. Você quer deixar mais algum comentário? Falar um pouquinho do seu Instagram, do seu canal no YouTube? Ah, sim, eu tenho um canal no YouTube. Nesse canal eu falo sobre autodesenvolvimento, autoestima, saúde mental, saúde emocional. O meu canal é Eva, B-O-U-N-D. Eva E Bound, né? Eva Eva Bound. Bound. Escreve aqui depois na live pro pessoal. Tá, eu vou colocar. É um bond com U a mais. Eu coloco aí depois. E o Tá. meu Instagram é @, é bem complicado, Eve Caval. Eu posso Eve colocar aqui Caval, arroba Eve Caval. Ah, não é tão complicado, arroba, não. Arroba Eve Caval. Porque é isso, de cavalo de arroba, cavalcante, não é? O Cavalo de cavalo de Cavalcante. E cavalcante. Eve, Arroba Eve Eve, Caval. isso. Eu coloco aqui, né? Isso, coloca aí, No digita aí, por comentário? favor. Isso, pode ir no Tá, comentário, digita aí. E muito tá bom. obrigada, gente. Muito obrigada pela participação, muito obrigado. E fiquem atentos que vai ter mais lives. Eu agora gostei da live, estou gostando das convidadas e agora a gente vai continuar. Ótimo. Obrigada a você pelo convite mais uma vez. Deus abençoe você e seus filhos. E eu tô aqui assistindo tudo. É um mais lindo que o outro. Parecem trigêmeos. Ai, Parabéns obrigada. pela família Eles... bonita que você tem construído. Ai, obrigada. Eles realmente são minhas crianças preciosas, my precious Ué. kids. Então tá, gente. Muito obrigada pelo carinho. Boa noite. Vão lá conferir o canal da Eva e também o Instagram, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tá. Boa noite.